muito que incoerente, senhoras e senhores, pois essa é uma das variáveis da palavra que define a análise de Santos 2, São Paulo 2, encerrado agora há pouco, pela 10ª, se eu não me engano, rodada do Brasileiro. Porque Cuca foi incoerente. E por isso eu insisto que não é hora de babar em elogios ao técnico do Santos, e é nessas horas que se justifica a minha preocupação de quando da sua contratação. Porque ele abdica das coisas certas muito rapidamente dentro das convicções dele, convicções que beiram a mania lá dos tempos antigos de um modo de futebol que não cabe mais no futebol atual. Pode ter dado certo, sei lá, com o Galo há 7 anos, com o São Paulo antes disso, com o Palmeiras até um pouco depois, mas não cabe mais. Se ele soltasse essas amarras, as convicções antiquadas dele, o Santos teria ganho a partida de hoje. Mas não fez, porque o Cuca foi incoerente. Essa é a realidade. Me desculpe se você acha incoerência uma palavra forte, mas isso aconteceu. Então eu começo a análise pela escalação. Porque a escalação, ano passado, quando o ex-técnico, entre muitas aspas, inventava, eu sempre falava aqui repetidamente, não é invenção se você treina. E de fato o Cuca não tem tempo para treinar. A gente está jogando quarta domingo, ou quarta sábado e já tem jogo terça. É difícil arranjar tempo para treinar e o time inteiro está cansado, tanto que o Marinho foi reserva hoje. Super entendo. Só que quando você não tem tempo para treinar, você faz o básico, faz o que já está treinado. Então quando você inventa sem treino, é invenção. O que o Cuca fez hoje foi invenção. Quando a escalação foi divulgada pouco antes da partida, o pessoal viu a imagem do Alisson atrás, né, na imagem que o Santos divulgou, do Luan e o Pituca à frente. Então, na teoria, o Pituca seria o primeiro volante, o Alisson na zaga e o Luan na esquerda. Só que o Cuca não fez isso, o que já seria incoerente na minha visão pelo retorno do Alisson à zaga, mas já chegou lá. O Cuca inventou o Pituca de lateral e retornou o Alisson ao posto de primeiro volante. Logo depois da melhor partida do Pituca no ano, como primeiro volante. Não tem sentido. O Santos talvez tenha feito a melhor atuação no ano contra o Galo sem o Alisson em campo. Com o Alex na zaga. Com o Pituca de primeiro volante. E aí para um clássico, 3 dias depois, ele acaba com tudo isso só para retornar o Alisson ao time titular, dá o posto de primeiro volante ao Alisson, tira o Alex e improvisa o Pituca. Isso se chama incoerência. Isso não tem como defender. O retorno do Luan, show. Você vai jogar com o Luan e o Veríssimo, que também retornou? Pô, beleza. Mas você não precisa retornar o Alisson ao time e improvisar novamente o Pituca, que fez uma péssima partida, porque a gente insiste aqui, ele improvisado não consegue jogar bem. Melhorou no segundo tempo, porque voltou a jogar centralizado. Não tem por que o Alisson ser titular desse time. Eu até brinquei no Twitter durante o jogo. Cara, eu adoro o Alisson pessoa. O Alisson tem pensamentos na vida que combinam com os meus. Mas em campo não dá. Até brinquei no Twitter que o grande acerto na escalação do Alisson foi do Dorival em 2017, que mandou ele emprestá-lo para o Red Bull. Porque ele não bota em campo. O Alisson não tem condição de ser titular do Santos. E é isso que eu falo de convicção do Cuca. O Cuca tem o Alisson como titular absoluto, capitão, líder em campo. E aí, consequentemente, ele não tem saída de bola e tem buracos na marcação. Vide o segundo gol do São Paulo. Então, assim, é muito complicado você acabar com algo que deu certo, que foi a partida contra o Galo, com um zagueiro na zaga, o Alex, com o Pituca centralizado para voltar o Alisson, improvisar o Pituca. Não tem sentido. E ainda queima o Alex, que nem jogou hoje. Entrou o Wagner Leonardo no segundo tempo de lateral. Tudo bem. Ele poderia ter começado com o Wagner de lateral, se é a opção dele, com o Luan na zaga e com o Pituca centralizado. Ele preferiu inventar. Mas não acabou aí, né? Ele começou o jogo, até olha a escalação certinho para não falar bobagem. Com o Marcos Leonardo. O coitado do menino já está sendo xingado pela parte da torcida que tem um parafusinho a menos, porque não fez nada no primeiro tempo. Mas é óbvio que ele não fez nada no primeiro tempo. Como eu venho batendo na tecla, que o sistema de jogo do Cuca faz o Marcos Leonardo não fazer nada, o Raniel não fazer nada, o Caio Jorge não fazer nada. Só que a torcida continua culpando os jogadores, ainda mais os meninos, Caio e Marcos, como culpava o Yuri Alberto, por exemplo. Aí já era na área Gesualdo, mas é outra história.
Foca nos jogadores. Cadê o apoio à base? É nessa hora que precisa. Tem que mudar essa bronca do jogador pro técnico, que não arruma o sistema. E qual é o sistema que ajudaria o jogador atacante centralizado? Você não jogar com um volante sem passe, você não colocar como único meia em campo o Sanches, que não é meia e está em uma fase. Não estou dizendo tirá-lo, mas ele precisa de um meia que ajude. E no segundo tempo teve. E você não colocar de titular um ponta improvisado de meia, que foi o que ele fez de novo. E a gente vai no jogador a jogador falar um pouco sobre esse jogador em específico. Então assim, não funcionou. Não funcionou. O Santos jogou com um oco, né? Um buraco completo no meio, e passou a jogar só na base da ligação direta da zaga ou dos laterais para o ataque. O Madison, no intervalo, fez essa leitura de jogo. Ele falou, nós estamos jogando em 2 blocos. É o bloco defensivo, o bloco ofensivo. E a bola passa no alto, no meio. E aí não tem jogo. Tanto que o primeiro tempo do Santos foi pavoroso. E por que mudou no segundo tempo? Porque, escalaram o meia. O coitado do Lucas Lourenço não precisa nem ser um gênio. É só de ter alguém que tenta, para a bola, observa, ele fez inversão de jogo, ele deu passe incisivo, ele bateu pro gol. Deu em gol? Pô, não deu. Mas deu num Santos que não foi pressionado, mal, só tomou acho que 4 chutes no segundo tempo, né? E teve mais a bola no campo de ataque do que no primeiro tempo. É simples. Futebol não é tão complicado quanto alguns técnicos parecem até que gostam de querer fazer que a gente acredite. Eu acho muito estranho o que o Cuca fez hoje. Eu acho muito estranha a incoerência dele. Teve o acerto de botar o Lucas? Teve. Mas a escalação do primeiro tempo é completamente inaceitável e isso matou o jogo do Santos, que de novo desperdiça 2 pontos em casa, né? Dos últimos 4 jogos, perdemos para o Flamengo, empatamos com o Vasco, empatamos com o São Paulo e ganhamos do Galo. A gente poderia ter ganhado os outros 3 jogos com alguma tranquilidade, mas inventou contra o São Paulo, aí tem a discussão do Flamengo, mas o time depois no segundo tempo parou de pressionar, e contra o Vasco outras falhas de escalação. Então assim, o Santos poderia hoje dormir como vice-líder. Vai dormir como 7º porque está desperdiçando pontos em casa. E desperdiçar pontos em casa é o que te complica. Esse time fora, tá bem, aí ganhou do Ceará outro dia. Mas em casa está entregando pontos. Enfim, não é invenção se você treina. Mas se você não tem tempo para treinar, não invente. Faça o básico que o time funciona melhor. Pois bem, a gente precisa falar, hoje eu não vou mostrar lances, mas amanhã ou segundo eu volto com alguns lances do jogo, dos gols que o Santos tomou. Como eu vou mostrar imagens depois, eu vou tentar passar rapidamente. Vão culpar o Luan pelo primeiro gol, porque ele tenta driblar na zaga e obviamente não tinha ninguém para cobrir. Mas a gente tem que pegar o lance com a imagem ampla, com a imagem aberta e perceber que, como o Alisson está centralizado, o Luan não tem o passe para o volante, porque o volante some e não tem saída de jogo. Com o Pituca está de lateral improvisado, ele some, porque ele não tem noção do posicionamento correto. E não é culpa do jogador nessa. Ele não é lateral esquerdo. Entendeu? Então o Luan tentou inventar uma coisa e perdeu a bola. O grande erro do Luan, para mim, é não ter recuado para o João. Nessa hora, dá para o goleiro, como o Santos fazia ano passado. Dá para o goleiro, cara. O goleiro bica. Esse foi o erro do Luan. Mas em volta dele, em torno dele, tinham diversos erros de posicionamento por conta da má escalação. E o erro também foi tentar driblar. Não tem que tentar driblar na zaga, né? Passa pro goleiro, meu filho. E o segundo gol, o Alisson, eu aponto isso aqui diversas vezes, e o vídeo que vocês talvez tenham assistido, talvez não, hoje é sábado, então quinta-feira, chama Pituca primeiro volante. Eu mostro em diversos lances como o Pituca centraliza a marcação, e isso impede o adversário de entrar pelo meio da nossa área. O lance do gol do São Paulo me lembra muito o gol do Palmeiras, do Patrick de Paula, que vence o jogo lá no Morumbi. O cara do São Paulo, que é o Gabriel Sara, chuta onde? Exatamente no meio da área. Quem deveria estar posicionado ali fixo? O Alisson. Mas o Alisson larga o meio e vai tentar ajudar o Pituca na lateral. Porque o Alisson tem essa mania de largar a posição. Não larga a posição, amigo. Quem tem que ir lá ajudar o lateral é o zagueiro. Ah, mas o Luan não foi. Pô, legal. Erro do Luan também. O Alisson que aponte como capitão, como dono do Z na faixa do braço, aponte. Vai. Não, o Alisson vai ele próprio. E aí abre um buraco nas costas, o cara do São Paulo chega livre. O Alisson tem essa mania de largar a posição. O Jobson tem essa mania de largar a posição.
o Pituca não larga a posição. Só de estar presente, só de ter um corpo ali, o jogador de São Paulo não chutaria. Não tinha um corpo ali, só o dele e o cara chutou livre. Complica. Os nossos gols, claro, o primeiro, não tem muito o que falar, que foi bola aérea. Que bom que o Madison fez isso, mas não é uma jogada trabalhada. E o gol do Marinho, a gente tem que destacar, claro, o Marinho, porque ele sofre a falta, ele vai pra cima, a gente depende, é um time muito dependente de dois jogadores, do Marinho e do João Paulo. O João não teve uma grande atuação hoje, alguns acham que ele no segundo gol foi uma certa falha, eu acho que até dava para pegar, não chamaria de falha, mas não foi uma grande atuação dele. De qualquer maneira, também não teve nenhuma falha clamorosa, teve até a bola que ele solta, mas o cara tá impedido, que bom, né, que tivemos essa sorte. Mas é o que eu venho falando aqui, não dá pra gente achar que ele vai ser um gênio toda a partida. Ele tá começando no titular agora, começando no profissional agora como de titular, que algum jogo vai cair de produção. Foi hoje, eu espero que ele retorne à boa fase já no próximo, porque tem potencial para isso. E o Santos não perdeu, né? Um não perdeu, dois, nada foi culpa dele, ele deu o gol ao adversário. E fez uma boa defesa no final, por exemplo, no chute de fora da área, quando já estava 2-2. O que não pode é essa super dependência do goleiro, porque a dependência do goleiro mostra que o time está sendo pressionado, contra o Galo foi isso. Os 15 primeiros minutos antes da expulsão do Rafael, só deu Galo. Então foram as grandes defesas do João, foram as bolas salvas pelo Madison e pelo Jobson em cima da linha. Isso quer dizer que o Santos estava mal. Quando o goleiro está muito bem, quer dizer que o time está sendo pressionado. E também não dá para depender só do Marinho, porque ele vai ficar exausto, né? E dois, a gente vai ter que depender do copete brasileiro, que é o Lucas Braga. E aproveitando essa deixa, eu vou para o jogador a jogador. João Paulo, né? Já foi nessa. O Madison fez o gol. Ele começou um pouco travado na zaga, mas ele foi muito defensivo hoje. Isso me incomodou. O Madison tem que ser mais ofensivo. Não sei se foi um pedido do Cuca, porque o time... eu não sei, né? Porque o do outro lado também era um volante na lateral esquerda. Não tinha muito por que segurar os dois. Mas ele ficou mais contido. O Madison é bom no ataque. Não à toa fez o gol. Mas digo com a bola no pé mesmo. Indo à linha de fundo, ele pouco foi hoje. Isso eu não gostei. Mas não foi uma atuação ruim. Eu só gostaria que ele tivesse ido mais. O Veríssimo foi bem, afinal de contas, é o Veríssimo. O Luan cometeu um erro gravíssimo, ocasionado por todo o entorno dele, como eu disse, mas não pode cometer, amigo. Ou você bica ou você recua, você não pode tentar driblar ali. Inclusive, eu lembrei agora de um lance de futsal, né? Quando o cara está pressionado no futsal, fixo, ou ala, sei lá, enfim, ele bica para lateral sem vergonha. Cara, bica para lateral, bica para qualquer canto, mas não perde a bola ali. O Pituca, coitado, ele evolui no segundo tempo porque centraliza. E mesmo assim, e já puxando pro Alisson, que também já analisei as falhas dele, então dá pra falar dos dois. No segundo tempo, quando você tem dois volantes, um matava o outro, né? Em diversos momentos, um tava do lado do outro. E em outros momentos, o Pituca aparecia solto, só que lá no ataque. Coitado, o Pituca não é meia. E aí ele embaranava com quem? Com o Lucas Lourenço. Então o Pituca foi escalado novamente de todas as maneiras erradas possíveis. Ele só não foi escalado do jeito que ele vai bem. E aí você perde um jogador. O Santos foi bastante mal hoje, de novo o Santos começou o jogo dependendo dele, e aí se provou o ponto, né, de que se você bota um meia do lado do Sanches, esse cara já vai ser mais útil na questão da armação, que foi o Lucas Lourenço, mas poderia ter sido o João Mota, eu, você ou a Pita. Porque assim, é só ter um cara que olha o jogo, não é a função do Sanches isso. E aí ele foi sumido de novo, tanto que foi retirado de campo no segundo tempo. Olhando a escalação para não esquecer ninguém, hoje eu abri aqui, o Arthur Gomes. Perdeu a carteirinha de jogador de futebol, não durou muito, infelizmente só 3 dias. Inclusive eu vou falar um negócio. O Arthur, que foi muito mal no primeiro tempo, de verdade. Mas agora a análise séria, se ele é jogador ou não, é outra história. O Arthur falou durante a semana não, né? Faz 2 dias, falou na quinta ou na sexta, que não olha, ele falou na verdade, se olhasse todos os comentários da torcida, ele ficaria mal, ou qualquer coisa do gênero. Mas ele olha. Porque ele vive no Instagram comentando páginas que fazem memes contra ele. Não é o meu caso, porque eu não faço memes. Então, ele olha. Se isso abala o Arthur, como me deu a impressão que abala, não olha, cara. Não olha. Fecha o Instagram. Faz que nem acho que o Vladimir, que é um Instagram familiar. Pô, é correto, cara. Não vai atrás de quem tá te zoando. Isso é a pior coisa que existe na internet. Vão te zoar. Me zoam vocês, zoam o Arthur, zoam, sei lá, qualquer um. Se ele vai atrás, amigo, seu psicológico entra em parafuso. Para de olhar, deleta o Instagram, sei lá, faz qualquer coisa do gênero. Não é os jovens, né? O jovem gosta de usar rede social. Enfim, voltou a não ser jogador nesse momento, porque foi muito, muito mal, pelo menos saiu no intervalo. Só não pode ser mais escalado. E o Lucas Lourenço,
né, pedindo passagem. Por isso o Ivonei, perdão, o Ceará, qualquer um, tem que ser um meia. O Arthur não é meia, ainda está sendo escalado no lugar errado, né, para piorar. O Maurício Leonardo já falei, o sistema mata o centroavante. O centroavante não, o atacante centralizado. E para fechar os titulares, a gente... o Soteldo. Na verdade, eu ia pro Braga, mas tem o Soteldo. O Soteldo foi muito mal hoje, né? Em diversos lances ele foi cercado por 3, 4. No segundo tempo teve um lance, tinha 4 jogadores do São Paulo como os mais próximos a ele. E ele não soltou a bola. Ele não tá soltando a bola. A jogadinha manjada, eu não tenho problema com ela, porque ele passa. Só que ele não está nem fazendo isso, ele simplesmente prende a bola e não solta. O Soteldo tem que ser mais incisivo, entrar na área, buscar o apoio do meia, do lateral, do atacante que ajude ali. E ele está sozinho, como ele jogava no começo do ano passado. Tem que voltar a ser o cara de sei lá, abril, maio para frente, né? E não está sendo. Bom, o Marinho preciso falar, né? Já falei da dependência, quem mais entrou eu não comentei. Eu pulei o Wagner Leonardo. É verdade, porque o Lucas já fez os elogios. Então antes do Lucas, o Wagner. Wagner entrou bem de novo, gostei da atuação dele de lateral. Ele é zagueiro, claro, mas eu gostei, ele segurou ali bem. Gostando desse menino, como gostei do Alex, que tenha mais chances, né? E pare de se improvisar o Alisson onde não deve. Ou pior, usar o Alisson na posição dele em que ele não está bem para improvisar o Pituca quando você tem outras opções. E por fim o Lucas. Eu tava segurando, porque assim, a questão do Lucas coitado do Lucas. O Lucas chegou num time grande agora, ele tava jogando no Verdense. A Inter de Limeira sim, mas acho que antes teve um outro clube, ou o Santos emprestou direto pro Luverdense também, não lembro agora. Enfim, times pequenos. E quando chega num time grande, o cara que não é especial, digamos assim, um outro nível, ele sente. Normal sentir, tudo bem, a gente não vai viver de 11 jogadores especiais. Só que o Lucas, desde que chegou, ele corre, cai. No final do segundo tempo, teve um lance tipicamente do Copete, que eu sempre falo aqui. 2 lances seguidos. Ele corre, ele entra na área, se embanana com a bola, cai no chão e a bola sai de tiro de meta. O São Paulo bate o tiro de meta, o Santos rouba a bola e lança. Ele cabeceia para trás. Não, entendeu? Não. Não é para fazer isso. É a jogada típica do Copete. O Copete faz isso, corre essa linha de fundo. Vai tentar ter a famosa foto da nucada dele, acho que contra o Corinthians, né? Não é isso que o cara tem que fazer. O Lucas está muito mal. Tem potencial? Beleza. Mas ir bem na Inter de Limeira em jogos contra times pequenos no Paulista não significa que no Brasileiro você pode ser titular. Não é uma opção no momento, na minha visão, para o lugar do Marinho. Há que se testar outras opções ou, claro, escalar o Marinho. Afinal de contas, não vejo o Lucas Braga bem. Acho que os empréstimos se justificam, né? Ele passou ano passado, 6 meses que ele chegou no meio do ano, emprestado, e esse primeiro semestre emprestado por um motivo. Não está pronto para vir para o Santos. Não dá para sair agora, mas não está pronto para ser utilizado. Vejo potencial. No jogo contra o Galo se posicionou bem. Hoje não é que se posicionou mal, mas a bola chegou mais. E aí com a bola ele mostrou dificuldades. Não dá para ser titular nesse momento. É isso. Tchau.